Olá, alunos! Vamos para mais uma videoaula. Eu parabenizo vocês todos por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, buscando sempre aprender conceitos novos. Cada videoaula a gente traz componentes curriculares que estão previstos para ser ensinado dentro do nível de faixa etária de vocês, dentro desse nível de ensino, na verdade, né, que vocês estão, 7º ano, né, nada impede que outros estudantes também possam assistir as videoaulas para rever conteúdos, aprender, né, revisar conceitos e tudo mais. Então, vocês são muito especiais, estão aí sempre nos assistindo, prestigiando o nosso trabalho, parabéns! Vamos começar então, eu sou a professora Rosa Helena Bueno e vamos agora verificar quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Confiram aqui comigo, galera, olha lá. Então, a gente trouxe para vocês como objetivos. A gente vai explorar o gênero discursivo crônica, discursivo e literário, né? Vamos comparar as diferentes formas de tratar um mesmo tema, né? Como que é possível você utilizar diferentes linguagens para abordar o mesmo assunto. Vamos fazer uma classificação de algumas figuras de linguagem e reconhecer as relações de sentido entre os textos, certo? Vamos começar? Vamos ler aqui comigo, pessoal, olha lá. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. Clarice Lispector, em Um Sopro de Vida. Então, a gente tem aqui um texto que, conforme vocês podem ver, é bem curtinho, né, que será o texto que nós utilizaremos na nossa aula para fazer aqui uma análise literária, linguística dos aspectos presentes nesse tipo de texto. E, para a gente começar a reflexão, eu elaborei aqui uma atividade de aquecimento, né, a nossa primeira atividade dessa aula. Convido vocês aqui a refletir comigo. Olha, observem a frase e assinalem um X na alternativa correta. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Esse enunciado define o conceito de um termo muito utilizado na literatura. Então, vamos contar com a memória de vocês aí. Alternativa A seria a efemeridade, pois faz refletir sobre a brevidade da existência humana. B, eternidade, pois esclarece que o ser humano é eterno. Ou C, metalinguagem, pois aborda a escrita. Não está muito difícil, né? Deem uma pensadinha aí e a gente retorna para verificar como ficou.
Retornando então, pessoal, vamos ver como é que está a memória de vocês com relação a esses conceitos ou a capacidade de tentar fazer uma inferência a respeito do significado de uma palavra ou expressão. Essa inferência é meio que a gente tentar adivinhar o que será que significa ali os termos que aparecem nas alternativas, efemeridade, eternidade, metalinguagem. Percebam que na sequência dessas palavras existe ali uma explicação que permite a gente perceber ali umas dicas, né? Existe ali uma correlação entre o que está sendo explicado e a palavra que está sendo cobrada ali de vocês, que às vezes para alguns é nova, né? Alguns nunca viram, é uma palavra nova e outros já conhecem. Então vamos ver o que vocês assinalaram? Observe o que acertou quem assinalou a letra A. Nós temos aqui uma situação de efemeridade. Por que é efemeridade? Pois faz refletir sobre a brevidade da existência humana. Então vocês tiveram aí a oportunidade de reler o texto que trata disso, da Clarice Lispector, e assinalar uma das alternativas. Quem conseguiu captar aí, sacou qual que é a jogada aí entre o que significa efemeridade e fez a correlação com o texto. Muito bem. Seguindo então, vamos para um quiz agora. Observe a frase e assinale um X na alternativa correta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa. O adjetivo em destaque cumpre qual função? Percebam que o adjetivo em destaque é a palavra em negrito, voracidade. Alternativa A, enfatiza a rapidez com que o tempo devora as horas da existência humana. B, revela o quanto o tempo é infinito e dura muito. Ou C, não menciona a dimensão temporal. Então temos aqui uma atividade de interpretação textual. Boa sorte para vocês aí. Assinalem uma alternativa. Retornando então, pessoal, observem lá que quem assinalou a letra A, parabéns, conseguiu fazer aí a interpretação textual adequada. A palavra voracidade enfatiza a rapidez com que o tempo devora as horas da existência humana. E isso fica muito presente nesse fragmento de texto da Clarice Lispector que nós estamos analisando nessa aula. Mais uma atividade. Identifique o subgênero dessa crônica de Clarice Lispector que aborda a dimensão do tempo. Alternativa A, crônica lírica, pois trata dos sentimentos de paixão. B, crônica filosófica, pois apresenta uma reflexão sobre a brevidade da vida. C, crônica jornalística, pois aborda uma notícia de jornal. Ou D, crônica satírica, trata de fato político. Lembrando que a crônica satírica ela provoca o humor de forma irônica. Pensem um pouquinho então sobre as características dos subgêneros da crônica e assinalem uma alternativa.
Retornando então, pessoal, observem que quem assinalou a letra B, né, trata-se de uma crônica filosófica, pois apresenta uma reflexão sobre a brevidade da vida. Né? Então vocês conseguiram captar aí, fazer uma correlação entre as alternativas propostas agora, né, na qual vocês tinham que tentar fazer uma inferência sobre qual subgênero da crônica está presente, né, nesse conto da Clarice Lispector, quer dizer, nessa crônica, né, da Clarice Lispector que a gente acabou de ler. Então, quem conseguiu captar, assinalou aí a letra B. Quem não conseguiu, está de parabéns do mesmo jeito, porque o erro faz parte do processo de aquisição dos conhecimentos, né? Então, a partir do momento que eu erro uma alternativa, a partir do momento que eu vejo que está errada, eu já começo a fazer inferências, fazer reflexões e capto ali uma percepção de por que está errada. Quem sabe assim eu acerto, né? Compreendo. A partir do momento que eu compreender, na próxima eu passo a acertar. Então, o erro também faz parte dos futuros acertos, ok? Vamos agora ver as características da crônica. Vamos retomar aqui os elementos composicionais, né? Aqueles elementos que compõem a crônica. Então, a crônica, ela se refere a um tema ou assunto vinculado ao cotidiano nos microsistemas, né? Crônica vem da palavra cronos, né? Se a gente for pesquisar aí na etimologia da palavra cronos, a gente vai ver que também se refere ao deus do tempo, né? Lá na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo. Então, gerou aí a palavra crônica, que traz essa dimensão temporal, né? Lembrando que a pessoa no jornal, num telejornal, que explica para a gente como que vai estar o clima, como que faz a previsão do tempo ali, é chamada de, tem uma palavra bem parecida com crônica. E aí, vocês se lembram? Vou dar um tempo para vocês pensarem sobre essa questão aí, né? Vocês vão refletindo aí, depois a gente discute. Então, vejam que a crônica, além de trazer situações do cotidiano, são situações corriqueiras, elas devem ser narradas com criatividade, com inventividade, né? Então tem que ter bastante espírito criativo ali para produzir uma boa crônica. Elas podem assumir diferentes tons, né? Que são crônicas reflexivas, humorísticas, líricas, filosóficas. As reflexivas permitem uma reflexão aprofundada a respeito de uma determinada situação do cotidiano, pode ser a respeito de outros comportamentos humanos, enfim, ela promove uma reflexão ali sobre algum aspecto da existência humana, né? Já a crônica humorística, como o próprio nome sugere, ela produz humor, né? Então, de uma forma irônica, uma determinada situação é tratada ali na crônica humorística, né? A lírica se refere às paixões, aos romances, aos amores, né? E a filosófica também, ela tem esse cunho, né, de fazer pensar com mais profundidade sobre determinada situação, determinado fenômeno. Certo? A linguagem geralmente utilizada nas crônicas deve ser simples, né? Um tom mais coloquial, menos formal, e geralmente as crônicas são divulgadas em diversos meios de comunicação, como blogs, jornais, revistas, que podem ser impressos ou eletrônicos, né? Então trouxe aqui mais uma vez os elementos composicionais da crônica enquanto gênero discursivo e literário, certo? Vamos para a nossa terceira atividade agora, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui como que está a memória de vocês com relação às figuras de linguagem. Lembram que a gente tem metáfora, metonímia, hipérbole. E aqui eu vou pedir para vocês localizarem a personificação ou prosopopeia. Tá? Lembrando que personificação ou prosopopeia consiste em atribuir vida a seres inanimados, a seres objetos que não têm vida. Né? Então, vamos retomar a leitura aqui comigo, galera? O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. Clarice Lispector em Um Sopro de Vida. Então, um tempo para vocês localizarem aí a personificação ou prosopopeia.
Retornando então, pessoal, observem que a gente tem aqui uma situação de prosopopeia, também chamada de personificação, já no início nessa frase, né? Para que eu não seja engolido pela voracidade das horas, né? Então, as horas não são como seres humanos ou animais que podem devorar com voracidade, engolir, né, a vida de alguém, né? Então, a gente não tem essa possibilidade pensada num plano, pelo menos, da realidade, num plano concreto, palpável, né, que isso seja possível. Então, se não é possível, então o que a gente está fazendo? A gente está atribuindo vida a um ser, né, inanimado, no caso, às horas, né? Então, não tem como as horas terem vida e engolir com voracidade. Então, nesse sentido que você está atribuindo características de personas, de pessoas, por isso que a gente chama de personificação, certo? Outra palavra para também considerar semelhante à personificação, que às vezes aparece nos concursos, nos vestibulares, quando eles cobram esse tipo de figura de linguagem, é prosopopeia. Então, memorizem, prosopopeia e personificação são sinônimos, certo? E consistem em atribuir vida a objetos, a seres, a coisas que não têm vida. E horas não têm vida, né? Não tem como horas engolir alguém, certo? Muito menos com voracidade. Nesse caso, então, se vocês conseguiram localizar aqui, acertaram, né? Na atividade 4 agora, eu vou pedir para vocês localizar a sinestesia, né? O que será que é sinestesia, né? Eu vou pedir para vocês se lembrarem que a sinestesia mexe com os nossos 5 sentidos, né? Quais são os nossos 5 sentidos? Então, a gente consegue ouvir, né? A maioria das pessoas tem audição boa, então a audição é um dos 5 sentidos, muitos conseguem enxergar, ver, tem uma visão boa, né? Então a visão também é um dos 5 sentidos. Os objetos a gente consegue sentir a textura, né? Então a gente tem o tato, né? A gente consegue sentir também o gosto, o sabor dos alimentos por conta do paladar e o cheiro, né? O olfato, né? Então os 5 sentidos que o ser humano tem, né? E os animais também têm, são paladar, tato, olfato, visão e audição. Então, considerando que às vezes as palavras que estão presentes nos textos literários provocam um desses 5 sentidos, a gente chama esse fenômeno de sinestesia. Então, eu vou pedir para vocês localizarem nesse fragmento de texto da Clarice Lispector onde que está a sinestesia. Retornando então, pessoal, acertou quem conseguiu perceber aqui, né, por exemplo, nessa frase, ó, degusto assim cada detestável minuto. Degustar significa sentir o sabor, né, de algo que nesse caso ela não considera muito bom porque é detestável, né? Então, se refere ao paladar, portanto, nós temos um efeito sinestésico aqui por meio das palavras, né? E na sequência, e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie, né? Então, esse silêncio, ele nos retoma o quê? O som, né? O silêncio é a ausência de som. Então, está mexendo com a audição enquanto efeito sinestésico. A gente considera isso. Então, aqui nesse fragmento, a gente tem 2 sentidos, né? O paladar, por meio da palavra degustar, e a ausência de som, no caso, mexendo com a audição. Por isso que nós chamamos de sinestesia, quando provoca aí um dos 5 sentidos no leitor, né, determinada palavra, frase ou expressão dentro de um texto literário, ok? Continuando então, vamos ler aqui, pessoal, agora comigo mais esse texto, olha, O Tempo, de Mário Quintana. A vida é o dever
que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, agora que nós lemos o poema, vamos para um quiz. Vou pedir para vocês marcarem a alternativa que melhor explica a relação entre os textos de Clarice Lispector e de Mário Quintana. Alternativa A, o gênero, pois os dois são crônicas. B, o sentido, porque os dois fazem reflexões sobre o tempo. E agora, pessoal? Qual das alternativas que vocês acham que dá para marcar aí? Mais um tempo para essa questão. Retornando então, pessoal, observem quem assinalou a letra B, né, conseguiu captar aí a comparação dos textos literários, tanto do Mário Quintana quanto da Clarice Lispector, nos remete ao efeito de sentido, né, porque os dois textos elaboram reflexões sobre o tempo, né, o tema que está sendo tratado aqui nos dois é tempo. Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente discutiu mais um pouquinho sobre crônica, né? Fizemos comparação entre diferentes formas de tratar um mesmo assunto, classificamos algumas figuras de linguagem e reconhecemos as relações de sentido nos textos. Ok? Agradeço muito a participação de todos e todas e parabéns por estarem aí cuidando do intelecto de vocês.